Abra a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Quem achou, diga amém. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Feche seus olhos. Pai, te louvamos essa noite. Somos gratos a Ti pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor Deus. Que essa atmosfera, Senhor Deus, continue sobre nós. Percebemos, Senhor Deus, ó Pai, que hoje há uma atmosfera que está nos levando a provocar o nosso milagre. Eu declaro, Senhor Deus, ó Pai, que já foi liberado sobre nós algo que vai além do natural. Nós estamos entrando, Senhor Deus, ó Pai, num nível transcendental. Nós estamos saindo daquilo, Senhor Deus, ó Pai, que é natural, para vivermos o sobrenatural. Que essa palavra, Senhor Deus, ó Pai, venha, Senhor Deus, ó Pai, direto ao nosso espírito. E é por isso que nessa hora eu quebranto, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que venha roubar o nosso foco, a nossa atenção. Eu quebro todo estupor, toda letargia, todo entorpecimento e decreto um tempo sobrenatural. Flua, Senhor Deus, ó Pai, de forma plena e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele tem liberado sobre nós o seu DNA. Nós somos coparticipantes do DNA de Deus como filhos. Existem alguns atributos de Deus que Ele comunicou a mim e a você. E Ele tem nos despertado para que nós, como filhos, viemos a manifestarmos esses atributos na terra. Só que existem alguns acordos tóxicos que nós fazemos internamente que nos inibem e muitas das vezes nos trava quando se fala do mundo espiritual, quando se fala dos dons espirituais. Existem muitas pessoas com dons e talentos e pessoas que talvez esteja do seu lado com esses dons e talentos adormecidos por conta desses acordos internos, por querer levar uma vida, muitas das vezes, fora do contexto espiritual. Só que o apóstolo Paulo, ele vai falar a Timóteo que Deus não havia dado para Timóteo um espírito de covardia, mas Ele havia dado para Timóteo um espírito de fortaleza, um espírito de amor. Ele estava dizendo para Timóteo que aqueles dons seria despertado pela imposição de mãos. E existem dons dentro de nós que precisam serem ativados. Você precisa ativar os dons, atiçar os dons que está dentro de você. Quando as pessoas têm dons, talentos, aptidões que estão adormecidas, mas que precisam serem despertadas. E hoje é uma boa noite para você despertar esse dom que existe dentro de você. E o tema dessa palavra é atice os dons com fogo. Você precisa buscar o fogo do Espírito Santo. Você precisa querer queimar. Você precisa
dizer o que John Wesley disse: eu queimo e as pessoas vêm me ver queimar. Só que hoje em dia, nós vemos uma igreja apática, fria, e que não se envolve com o fogo, e os dons não são despertados. Não há como despertar os dons se o fogo do Espírito Santo não queimar dentro de você. Existe um fogo liberado sobre a igreja, existe um fogo liberado sobre nós, existe um fogo liberado sobre mim, sobre você, sobre todos aqui estão. Mas nós precisamos querer que essa chama cresça. Nós devemos querer que esse fogo ele arde dentro de nós. E a igreja ela tem vivido um tempo de frieza. A igreja ela tem estado congelante. Pessoas frias do lado de pessoas frias. Só que eu quero te dizer algo, e você vai falar isso para o seu irmão que está ao seu lado. Diga: o fogo não arderá em você, até que você faça ele arder. O fogo não arderá em você, até que você provoque ele e faça ele arder. Acontece que nós queremos o fogo, mas esperamos o fogo de alguém que está ao nosso lado, esperamos o fogo de alguém que está no altar, esperamos o fogo de alguém que está com o instrumento na mão, mas o fogo, ele precisa ser despertado dentro de você, ele não irá arder até que você faça ele arder. Foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo: ei Timóteo, existe um fogo dentro de você, pela fé a qual você foi ensinada, pela sua mãe, pela sua avó, e por algum momento, olhando a história e vendo o contexto do texto que eu li aqui, dá para perceber que Timóteo, por algum momento, ele se resfriou na fé. Mas Paulo, como seu pai espiritual, ele disse para Timóteo: eu vou despertar os dons que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Mas a partir de agora, pare de ser covarde, pare de ter temor, porque existe um fogo dentro de você, existe uma chama dentro de você, e essa chama não pode ser apagada. Pelas lutas, pelas perseguições, pelas adversidades, nada, Timóteo, que aconteça na sua vida não pode apagar essa chama que arde dentro de você. Atice esse dom que há dentro de você. Atice-os de vez em quando. É bom que o nosso coração seja despertado, imergido, acelerado e levado a uma diligência mais elevada. Ei, o seu coração precisa ser emergido. Emergido aonde, apóstolo? Emergido na glória e não no ódio. Emergido no fogo e não em dúvidas. Ei, eu quero dizer para você, você precisa emergir o seu coração em um fogo que queima continuamente no altar. O seu coração precisa estar acelerado. O nosso coração muitas das vezes acelera com amor, com uma paixão, com alguém muitas das vezes que nos desperta, mas não é acelerado com o fogo do Espírito Santo. Não é acelerado pelos dons espirituais. Como a profeta falou, é uma geração que a cada dia não tem querido nada. Tem vivido uma vida de mesmice, uma vida de acomodação, uma vida de beijinho e pompom, uma vida onde só querem fazer aquilo que a carne deseja. Só que eu quero dizer para você, há um fogo aqui nessa noite, há uma unção aqui nessa noite, e essa unção vai despertar o dom que está dentro de você. Devemos tentar fazer assim. Talvez haja do seu lado alguns amigos ou irmãos
que têm a grande qualidade de dons e talentos, mas estão adormecidos. E se eu falasse para você, coloque a mão no ombro do irmão que está ao seu lado e desperte o dom que está nele, você seria capaz de fazer isso? Porque há uma unção sobre você, há um dom sobre a sua vida, e esse dom é capaz de despertar o dom que está no seu irmão adormecido. Então, profeticamente, você vai colocar a mão no ombro do seu irmão e vai dizer para ele, na autoridade do Espírito Santo: eu desperto o dom que está em você, que está adormecido. Oh. Você precisa atiçar esse dom. Atiçamos tantas coisas nas nossas vidas. Atiçamos uma vida sexual precoce. Atiçamos uma vida sexual fora do casamento. Atiçamos tantas coisas, a mentira, a pornografia, o engano, a frieza, mas não atiçamos o dom de Deus que está dentro de nós. Deixa eu te falar algo. É preciso que haja paixão. Diga comigo, é preciso que haja paixão. Quando eu estou apaixonado por Cristo, quando eu estou apaixonado pelo reino, eu me torno alguém incendiado. Eu me torno alguém que o fogo queima dentro de mim. Tem muita gente que deixou de queimar porque acabou a paixão. Não estão apaixonados mais. Deixaram que as paixões dessa vida tomassem conta do seu interior e do seu ser. Só que nessa noite eu quero dizer para você: a paixão por Cristo e pelo reino não nos torna antissociais. Sabe? Parece que queimar, ser um crente cheio do poder, nos torna antissocial. Quando existe alguém muito crente, esse alguém, simplesmente, ele é vetado de tantas coisas. Muitos lugares não entra. Muitas coisas ele não pode saber, ou ela não pode saber, porque se tornou alguém cheio do Espírito Santo, se tornou alguém aonde o fogo queima, e aonde o fogo queima, não existe nenhuma comunhão com o pecado, com a mentira, com o engano, com os lugares que não louvam a Deus, com as reuniões que levam as pessoas ao pecado, a levar as pessoas a falarem o que não é para falar, a fazer o que não é para fazer. Então não combina. E a maioria não quer queimar, porque se você queima, se você é um jovem cheio do Espírito Santo, você está fora das reuniões. Só que eu quero dizer para você nessa noite: esqueça as reuniões de gente que não queima. Se reúna com pessoas que queimam e que queiram queimar. Deus não está presente em reuniões que as pessoas não queimam. Deus está presente em reuniões de pessoas que queimam e que querem queimar. Meu Deus. Quando você começa a queimar, Deus te dá novos laços de amor, te une com pessoas, não te une com pessoas, mas te une com propósitos. Ele te dá filhos na fé, sabe? Deixa eu te falar, sabe qual é a maior prova de que você está queimando? É quando Deus te dá um filho na fé. Quantos de nós, quantos que estão aqui não têm um filho na fé? E o que é ter um filho na fé? É ganhar alguém para Jesus. Quantos de vocês não ganharam ninguém para Jesus? Não consegue impactar alguém com a sua vida. Não consegue, através do Espírito Santo, convencer o seu amigo do pecado. Não consegue falar dele, para ele, do amor de Deus, do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Sabe por quê? Você se tornou mais o mesmo. Quando você está em uma reunião como essa, parece que você é alguém transformado. Mas quando você está fora daqui, as pessoas vão te verem queimar. Elas olham para você como alguém comum. Há um espelhamento
no mundo físico e no mundo espiritual. A fala é a mesma. As ações são as mesmas. Não existe distinção. Porque aquele que queima a fala é diferente. Aquele que é cheio do Espírito Santo, as ações são diferentes. O modo de agir é diferente. Não há comunhão. A comunhão é simplesmente para fazer alguém se render ao teu Deus. E tem muita gente se rendendo ao Deus daqueles que não queimam, que não ardem, que não atiçaram o fogo do Espírito dentro de si. E Paulo, ele continua dizendo, e ele diz, de outra forma, entre linhas, nem eu, Paulo, nem Timóteo, tinham um espírito de covardia. Eles não estavam com medo. Deus havia ensinado a eles a sua verdade, e eles conheciam e sustentavam os desafios de toda a oposição. Sabe? Queimar, se tornar alguém espiritual, é um desafio. É um desafio, sabe por quê? Porque você precisa enfrentar a oposição. Porque mais são aqueles que vivem uma vida de frieza, o evangelho gourmet, do que aqueles que de fato buscam a presença do Espírito Santo e buscam serem cheios do conhecimento e buscam beber da água e do Espírito. Existe uma oposição, só que nessa noite eu quero dizer para você, seja corajoso, Deus te deu um espírito de temor e não de covardia. Você irá enfrentar a oposição, seja dentro da sua casa, seja na igreja, seja por onde você passar. O inimigo, ele não vai te levar a um esfriamento espiritual. Essa palavra talvez você não vai dar muita glória, mas eu quero dizer para você, essa palavra não é para você talvez sair daqui pulando, gritando, manifestando. Essa palavra é para você entender, é para você ter uma consciência do que você está fazendo com a sua própria vida. Ei, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, você precisa ser uma brasa e não um carvão. Seja uma brasa e não um carvão. A brasa é o estado amadurecido do fogo. Quando o fogo amadurece, se torna uma brasa. Deus, ele está falando para você, e é por isso que uma brasa junto à outra, ela continua acesa. Porque o que serve a brasa junto à outra, falando agora de forma bastante natural, ela serve para queimar a carne. Onde há brasas, aonde é o fogo, aonde o fogo é despertado, aonde os dons são despertados, a carne é queimada. Só que eu quero dizer para você nessa noite, hoje é uma noite de você mudar o seu pensamento. Hoje é uma noite de você virar uma chave dentro de você e dizer, a partir de hoje eu serei uma brasa, eu irei incendiar, eu irei queimar toda a fortaleza das trevas, eu irei nessa noite queimar as obras da carne. Ei, eu quero profetizar que as obras da carne serão queimadas. Eu profetizo uma igreja cheia, uma igreja incendiada, uma igreja cheia do poder de Deus. Oh. Como está o seu nível de paixão? Pergunte à pessoa que está ao seu lado, como está o seu nível de paixão? Talvez você possa estar dizendo aí, meu nível de paixão está lá em cima. Paixão por quem? Você não vai conseguir gerir o que está dentro de você, enquanto não for o Senhor do que está dentro de você. Tem muita gente querendo gerir o que está dentro dele, fazendo força, mas não consegue gerir, porque você não é Senhor daquilo que está dentro de você. Os sentimentos, as vontades, os anseios, os desejos,
que estão dentro de você está fazendo com que você não consiga gerir aquilo que está dentro de você, porque você não é dono disso. Só que nessa noite o Senhor está dizendo para você: você precisa se tornar dono do que está dentro de você. Você precisa se tornar dono do que está dentro de você. Toda paixão pelo mundo, todo o desejo carnal, tudo aquilo que está te tirando do foco, tudo aquilo que está te levando a viver uma vida espiritualmente fria, eu quero dizer para você, você precisa colocar para fora. Você precisa nessa noite declarar: Senhor, eu quero gerir o que está dentro de mim. Eu quero, Senhor, gerir a paixão que há em mim por Ti. Eu quero nessa noite gerir, Senhor Deus, ó Pai, esse fogo que queima dentro de mim incessantemente. Os dons, os talentos, a vocação, o sentimento e a emoção. Qual é a primeira coisa que domina o seu território interior? São os seus dons, os seus talentos, a sua vocação, os seus sentimentos ou as suas emoções? Porque tem muito crente emocionado, que permite que a emoção domine o território interior. É por isso que nós vemos hoje uma igreja que hoje quer muito, amanhã não quer nada. Porque, como outro dia eu ouvi um jovem falar, o evangelho não passou pela mente. Ele não entrou pela mente, ele entrou pela emoção. E tudo que entra pela emoção vai ter altos e baixos. Uma hora você vai querer muito, outra hora você não vai querer nada. Uma hora você vai estar fervendo, outra hora você vai estar congelado. Só que eu quero dizer, o evangelho precisa passar pela sua mente. Quando o evangelho passa pela sua mente, você recebe o poder da sabedoria. A sua mente ela é transformada. Ei, você recebe a renovação do seu entendimento. Aí você consegue transformar o mundo. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você, o evangelho precisa passar por aqui, pelo seu entendimento. É por isso que a palavra vai dizer que o Deus desse século chegou ao entendimento de muitos. Só os emocionados gostam, que querem viver de emoção em emoção. Aqueles que todos os cultos praticamente vêm aqui na frente receber Jesus. Hoje recebe, passou a semana, já não consegue mais se firmar, vieram pela emoção. O evangelho não passou pela mente, não renovou o entendimento. São aqueles que não têm uma mente de Cristo. Só que eu quero declarar nessa noite, eu quero profetizar sobre essa igreja, sobre a cena apostólica. Eu quero profetizar que a nossa igreja, que nós estamos recebendo nessa noite, a mente de Cristo, uma mente transformada, uma mente renovada, preparada para transformar o mundo. Uma igreja emocionada, uma igreja que quer viver de emoção em emoção. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele: viver de emoção em emoção não tem nada a ver com o evangelho da cruz, que é o evangelho da transformação. Só que elas não entendem é que há um espírito bloqueando você, para que você não mude de ciclo. Há um espírito te bloqueando para que você não mude de ciclo. Só que quero dizer para você nessa noite, você está tendo a oportunidade de mudar de ciclo essa noite. E que espírito é esse, apóstolo? É o espírito do orgulho. O espírito do orgulho é o maior bloqueio que eu conheço. Você precisa, para quebrar o espírito de orgulho, você precisa de autoconhecimento. Sabe qual é o problema dessa geração? Não tem autoconhecimento. Você não se conhece. Você não sabe quem você é.
Você não conhece, você não tem autoconhecimento das suas paixões, das suas emoções, você não tem autoconhecimento dos seus talentos, você não tem um autoconhecimento para que você foi vocacionado. É por isso que o inimigo ele bagunça a sua vida, é por isso que o inimigo ele faz você de gato e sapato, é por isso que o inimigo ele faz você ser esse crente mequetrefe, esse crente sem autoridade, esse crente que não tem e não carrega uma unção. E eu vejo muita gente dizendo: eu sou cheio da unção. Como você está cheio da unção? Sabe qual é a função da unção? É quebrar o jugo, é tirar a carga. Se você está pesado, se você está sobre jugo, você não quebrou, a unção não quebrou, então você não está cheio da unção. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: mas nessa noite há uma unção aqui, e ela vai quebrar o jugo, ela vai tirar o peso, ela vai te libertar, ela vai te desbloquear, ela vai fazer com que a sua mente abra e que o fogo e os dons sejam despertados dentro de você. Sejam despertados dentro de você. Você precisa de autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Sabe por que muita gente cai? Porque não se conhece. Sabe que tem muita gente presa no pecado? Porque não se conhece. A falta do autoconhecimento faz com que você venha flertar com o pecado. Faz com que você venha viver uma vida ali no limite da queda. Tem muita gente caindo porque não se conhece. Você parece e acha que você é resistente, mas basta o primeiro ataque e logo você percebe que você é só alguém frágil e fraco espiritual e alguém emocionado demais. A humildade não é desfazer das suas forças, é reconhecer suas fraquezas e seus limites. Mas o orgulho não deixa você reconhecer as suas fraquezas e seus limites. É o super crente que não aguenta 5 minutos no primeiro round com Satanás. É o super crente que quando se abre a contagem de 1 a 10, quando chega no 5, já bate pedindo arrego. É o super crente que não sabe lidar com as fraquezas, porque você quer mostrar para o teu irmão que você é forte, mas essa fortaleza que você mostra para o teu irmão que você tem, você não mostra para Satanás, porque você não consegue resistir ele, para que ele fuja de você. Só que eu quero dizer para você, Deus quer despertar os dons que há dentro de você. E eu quero te fazer uma pergunta crítica. O que existe dentro de você para mudar o mundo? O que existe dentro de você para mudar o mundo? Quantos aqui querem mudar o mundo? Meu Deus, quantos aqui querem mudar o mundo? O que existe dentro de você para mudar o mundo? Você não muda o mundo através da fornicação. Você não muda o mundo através da maledicência. Você não muda o mundo através da perseguição ao seu irmão. Você não muda o mundo vivendo uma vida de frieza. Você não muda o mundo quando você é alguém simplesmente emocionado. Você precisa ter algo para mudar o mundo. E o que vai fazer com que você mude o mundo é o fogo. Se for para mim, eu não estou. Você só vai conseguir mudar o mundo se o fogo do Espírito Santo queimar dentro de você. Tem gente achando que vai mudar o mundo pelo seu poder de persuasão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: a sua persuasão, ela não convence nem você. Como ela irá convencer as pessoas que estão ao seu redor?
como você vai mudar alguém pelo seu poder de persuasão. Você precisa entender algo, que o que faz você mudar o mundo, e que faz com que você convence alguém do seu pecado, é estar cheio do Espírito Santo. É você ser alguém cheio de palavra de conhecimento, cheio de palavra de sabedoria. Acontece que a revelação está fechada. O fluxo de revelação fechou. Dentro de uma igreja como essa, poucas pessoas têm um fluxo de revelação aberta. Você não consegue ter uma palavra de conhecimento. E se você não tem uma palavra de conhecimento, dificilmente você irá conseguir fazer com que a pessoa, a qual está perto de você, venha entender que Deus, Ele conhece o oculto e o escondido. Tem gente que se preparou. Tem muita gente aí que se preparou. Se montou, tem uma performance, mas não tem um fogo ativo do Espírito Santo. São performáticos, mas não faz nada acontecer no mundo espiritual. É por isso que nós temos visto que existe uma combinação. Quando quer mostrar o sobrenatural, precisa estar combinado. Só que esquecemos de combinar com o Espírito Santo. O sobrenatural só acontece se vivemos uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida cheia do fogo do Espírito. Você precisa descobrir o que tem dentro de você. Esse é um dever de casa. Sai daqui buscando descobrir o que está dentro de você. Sai daqui querendo e buscando um autoconhecimento. Você não sabe nem o que está dentro de você. É por isso que hoje você quer, amanhã você não quer. Hoje você está animado, amanhã você está desanimado. Você não sabe o que está dentro de você. Só que você quer mudar o mundo. E diga-se de passagem, você está mudando o mundo. Mas está mudando o mundo de uma forma errada. E tudo começa onde? Essa influência chamada orgulho. Você precisa e tem que aprender a lidar com o orgulho e com a falsa humildade. A falsa humildade é o puro orgulho. Ela faz com que você se mostre puro. Ela faz com que você se mostre santo, bonzinho, honroso. Mas na realidade, você é só alguém que não é puro, que não é santo, que não é bonzinho e não tem honra nenhuma a Deus e nem aos homens. E também é alguém com que o diabo faz com que você, através do orgulho, se desqualifique e se desmereça. Tem muita gente se desmerecendo, porque o diabo faz isso. Através do orgulho, ele faz com que você se desmereça, se desqualifique. Só que eu quero dizer para você nessa noite, você precisa quebrar a influência de orgulho. Você precisa ter autoconhecimento. Você sabe que você não é bonzinho em coisa nenhuma. Então essa é uma noite para você se tornar bom. Diga para a pessoa que está ao seu lado, essa é uma boa noite para eu me tornar alguém bom. Essa é uma boa noite para eu me tornar alguém puro. Essa é uma boa noite para eu me tornar alguém espiritual. É só uma farsa. O que mais nós temos visto são personagens, atores. Diga comigo, atores. Sabe que Jesus ele falou inúmeras vezes a palavra hipócrita no monte? Porque essa palavra no grego é a palavra ator. Tem muita gente atuando. Tem muita gente atuando dentro das igrejas. Tem muita gente atuando nos púlpitos. Tem muita gente atuando
São atores. São atores. Se mostram. Personificados de crentes. Se veste, fala, mas a vida está um engano só. São atores hipócritas. Por isso que no Sermão do Monte, Jesus, hipócritas. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: pare de atuar. Não, pode falar, olha para a cara dela, você não tem nem coragem. Entendeu? Você não tem nem coragem. Olhe para ela e fala assim: vou melhorar para todos nós. Vamos parar de atuar. Autores da fé. Tem gente que a Globo está perdendo alguns atores que nós temos. São atores da fé. Atuam tanto que falam em línguas. Atuam tanto que parece que estão cheios do Espírito Santo. Mas é só uma performance. Diga: não tem como você ser cheio do Espírito Santo se a sua vida continua a mesma. Que Espírito Santo é esse que não muda a sua vida? Que fogo é esse que não queima as obras do diabo? Que fogo é esse que não queima as obras da carne? Que fogo é esse que não faz com que você controle os desejos e as vontades carnais? Que fogo é esse que quando você sai de um culto desse, você vai dormir com a sua namorada? Que fogo é esse que amanhã você está fazendo a mesma coisa que você fazia ontem? Que fogo é esse? Pare com essa performance. Pare com esse engano. Pare com essa vida de ator. Diga: o mundo espiritual está te vendo. Por isso os dons precisam serem despertados em você. Paulo fala a Timóteo: há algo que precisa ser despertado em você pela imposição de mãos. Deus precisa acordar o que está dentro de você. Existe um fogo dentro de você. Existe um Espírito Santo dentro de você. Existe um fogo do Espírito Santo dentro de você que está adormecido. Deus precisa acordar algo que está dentro de você. Hoje é uma boa noite para você dizer para o Espírito Santo aí onde você está: Espírito Santo, acorda algo que está dentro de mim. Desperta o fogo do teu Espírito que está dentro de mim. Oh, Espírito Santo, nessa noite eu tenho que ter coragem para permitir que esse fogo cresça dentro de mim. Deus está sempre nos encorajando para fazermos os seus feitos. Mas sabe o que acontece? Como eu vou fazer os feitos de Deus se eu não estou cheio de Deus? Diga: não tem como você fazer os feitos de Deus se você não é alguém cheio de Deus. Deus usou muitos homens que estavam cheios dele. Gideão foi levantado para libertar o povo dos filisteus. E ele nem se achava capaz. Mas quando há uma chama dentro de nós, quando há um fogo que queima, Deus ele nos levanta como um valente para libertar uma geração. Deus ele está dizendo para você nessa noite: eu quero te levantar como um valente, como um Gideão, para libertar essa geração. Ei, jovem, eu quero te levantar como um Gideão para libertar essa geração.
Ei homem, ei mulher, ei senhoras e senhores, eu quero vos levantar para libertar uma nação, uma geração. Deus levantou Moisés, Deus levantou Davi, Deus levantou homens improváveis, mas que tinham fogo queimando dentro deles. Não é sobre as suas habilidades, é sobre o fogo que precisa queimar dentro de você. Não é sobre o que você tem, é sobre aquilo que você permite queimar dentro de você. Uou! Hoje é o dia de você quebrar e expulsar a falsa humildade de dentro de você. Quebra essa falsa humildade. Diga: Senhor, olha quem eu sou. Eu quero rasgar as minhas vestes diante de ti. Eu quero nessa noite abrir o meu coração. Eu quero colocar para fora tudo aquilo que me impede de queimar diante da tua presença. Eu quero fogo, Senhor. Eu quero ser cheio. Eu quero atiçar essa chama que há dentro de mim. Eu quero resistir às paixões dessa vida. Eu quero dizer não ao pecado, à mentira, ao engano, à frieza, ao desânimo. Eu quero, Senhor, nessa noite sair daqui para viver uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Ei, só assim vamos lidar com a nossa paixão. Deus, Ele está dizendo para você, você precisa sair daqui cheio do meu Espírito nessa noite. Você precisa buscar uma convergência no meu Espírito. Sabe o que significa essa palavra convergência? É aquilo que sou e aquilo que faço. Você precisa buscar uma convergência dentro do Espírito, no Espírito Santo. Outro sentido dessa palavra, convergência é aquilo que eu nasci para ser, e o que você nasceu para ser. Pergunte à pessoa que está ao seu lado, o que você nasceu para ser, o que você nasceu para fazer. Isso vai afetar diretamente a sua paixão. Você não nasceu para ser, nem para fazer o que você está fazendo. Você não nasceu para ser essa pessoa fria, fraca espiritualmente. Você não nasceu para ser esse crente que toda hora toma rasteira, que toda hora está na frequência errada. Você não nasceu para ser alguém manipulado por Satanás. Você não nasceu para ser alguém manipulado pelos demônios, pelos espíritos mundanos, malignos. É por isso que nessa noite eu quero dizer, na autoridade do nome de Jesus, os espíritos imundos baterão em retirada nessa noite. Os espíritos acatartos baterão em retirada nessa noite. Eles não encontrarão repouso neste lugar. Eles não encontrarão repouso na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. O Espírito Santo está aqui. O espírito imundo, ele está achando repouso. É por isso que nessa noite eu quero quebrar toda a repetição maligna. Eu quero dizer que os espíritos imundos, o espírito acatado, vai bater em retirada nessa noite. O fogo vai queimar. O fogo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Há um fogo neste lugar. Há uma presença neste lugar. E esse fogo vai queimar toda a obra da carne. Muda o foco. Olha para a pessoa que está ao seu lado, muda o foco. Tem muita gente derramando a sua paixão na raiva. Pare de derramar a sua paixão na raiva. Tem muita gente derramando a sua paixão no ódio. Tem muita gente derramando a sua paixão na falta de perdão. Se coloca de pé, já estou encerrando. Só que essa noite é uma noite que Deus, Ele quer te libertar.
Pare de derramar a sua paixão na falta de perdão. Tem muita gente derramando a sua paixão numa vida vazia. Só que eu quero nessa noite declarar sobre a sua vida que você vai entrar em convergência nessa noite com o Espírito. Diga comigo, eu vou entrar em convergência nessa noite com o Espírito. A partir de hoje, eu vou fazer aquilo que eu nasci para fazer. É uma noite de libertação nessa noite. Existem alguns espíritos geracionais que precisam serem desalojados nessa noite. Eu vejo no meu espírito pessoas que entraram aqui. Eu vejo nitidamente pessoas que entraram aqui acompanhadas de um espírito geracional. Só que hoje é uma noite que o Senhor, Ele vai aniquilar toda a herança geracional. Herança de iniquidade. Perversão. Hoje será quebrada toda a influência de Belial sobre a sua vida. Os pais que aqui estão, se posicionem nessa hora. Fechem os seus olhos, porque hoje o Senhor, Ele quer quebrar toda a herança geracional, toda a influência de Belial. Ele quer quebrar toda a perversão, todo o falso culto, que ao longo dos anos não foram oferecidos para Deus, foram oferecidos para Belial. Eu quero declarar nessa noite que há um poder aqui. Você sairá daqui acompanhada pelo Espírito Santo. Os espíritos geracionais estão recebendo uma ordem nessa noite para largar a sua linhagem. Espíritos geracionais, larga a linhagem dessa família, larga a linhagem dessa mãe, larga a linhagem dessa filha, larga a linhagem desse pai, larga a linhagem. Espírito acatarto, bata em retirada agora, porque não existe lugar para você repousar nessa família. Não existe lugar para você repousar nesse jovem. Não existe lugar para você repousar. Xarabarajá, carabarababa, xegerebarababa. Quebramos agora. Quebramos agora toda a governabilidade
jezabélica. Toda governabilidade jezabélica agora seja quebrada. Toda manipulação jezabélica agora seja quebrada na autoridade do nome de Jesus. Declaramos a autoridade do nome de Jesus. Solta essa mente. Solta essa mente. Solta essa mente. Solta esse corpo. Solta essa linhagem. Solta essa linhagem. Solta essa linhagem. Toda reprodução na linhagem geracional seja quebrada agora. Seja quebrada agora. Liberamos agora os destinos proféticos. Liberamos agora os destinos proféticos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberamos o teu fogo sobre este lugar, Senhor. Liberamos o teu fogo sobre essa casa. Liberamos o teu fogo sobre as pessoas que entraram aqui. Liberamos o teu fogo. Liberamos o teu fogo. Liberamos o teu fogo. Liberamos o teu fogo, Senhor. Desperta nessa geração os dons. Desperta nessa geração os dons. Atiçamos, Senhor, nessa noite o fogo do Espírito. Atiçamos, Senhor, nessa noite o fogo do Espírito. Atiçamos, Senhor, nessa noite o fogo do Espírito. Toda mentira, todo um engano, toda falsa profissão de fé, toda falsa confissão, seja quebrada nessa hora. Seja quebrada nessa hora. Seja quebrada nessa hora. Todo acordo tóxico com o inimigo, toda corrente, todo nó, tudo aquilo que tem amarrado as pessoas internamente, seja quebrado agora. Seja quebrado agora na autoridade do teu nome, Jesus. Eu quebro agora, eu desfaço agora todo laço, todo nó, tudo aquilo que está amarrado internamente, bloqueando, Senhor Deus do Pai, os talentos, os dons. Oh Espírito Santo, eu declaro agora que o teu fogo, que o teu fogo, que o teu fogo, que o teu fogo queime. Eu quebro, Senhor. Eu expulso. Eu coloco para fora os espíritos imundos. Para fora. Todo o trabalho, toda a entrega que foram feitas, toda obra, toda a trama maligna, todo o enredo das trevas, são quebrados agora, na autoridade do nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre, seja livre. Eu profetizo no nome de Jesus. A sua casa é livre, a sua família é livre, seus filhos são livres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda repetição,
Eu paraliso agora toda repetição. Eu paraliso agora toda repetição, toda comparação. Você não se parece com ninguém. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não parece com ninguém. Você é a imagem e semelhança de Deus. Todo estigma seja quebrado agora. Xaragarababa, choro, borabababa. As pessoas estão dizendo que a sua mãe teve problema mental e você terá também. Não terá. Deus cura a sua mente nessa noite. Eu profetizo nessa noite sobre a tua vida a mente de Cristo. Coloca a mão na sua mente aí agora. O Senhor está dizendo para você: eu renovo o seu entendimento, eu curo a sua mente. Eu profetizo agora que o shalom, shalom no teu hemisfério direito, o shalom, shalom no teu hemisfério esquerdo, shalom, shalom no teu lobo frontal. O Senhor está dizendo: eu curo os seus pensamentos, eu curo as suas imaginações. Ei, nessa noite eu declaro que o inimigo está sendo colocado para fora dos seus pensamentos. Eu nessa noite libero sobre você uma mente ativa. A partir de hoje você nunca mais terá uma mente passiva. Ei, você irá reagir os pensamentos que não são seus. Eu quebro nessa noite toda vontade de tirar a vida, todo espírito de suicídio, todo espírito de morte que tem rondado a sua casa. O Senhor está colocando para fora. O Senhor está colocando para fora agora. Bata em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. Há um poder aqui nessa noite. Há um poder aqui nessa noite, aleluia. Toda insônia agora, toda insônia agora, toda insônia agora. Ei, eu vejo no meu espírito pessoas cheias de insônia, não conseguem ter um sono reparador. Eu vejo no meu espírito uma pessoa que adentrou aqui hoje, que está se sentindo sugada. Ei, as suas forças foram sugadas e você não sabe por quê. Mas essa noite eu quero profetizar. O Senhor está nessa noite injetando nas suas veias uma gota do sangue dele. O inimigo, ele tem tirado as suas forças. O inimigo, ele tem te colocado em cativeiro. Ele tem te colocado em uma jaula. Mas essa noite eu quebro agora toda a cadeia mental. Toda a cadeia mental nessa noite seja quebrada nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus. É por isso que nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu preciso despertar os dons que há em você. Eu imponho as minhas mãos sobre essa igreja, e na autoridade do nome de Jesus, na autoridade apostólica e profética, eu desperto os dons que há em você. Cena apostólica, eu desperto os dons que há em você. Eu desperto os dons de cura. Eu desperto os dons de palavra de conhecimento. Eu desperto os dons de palavras. Eu desperto os dons de libertação. Eu liberto os dons, Senhor Deus, sobre a igreja. Eu desperto os dons para expulsar os demônios.
Eu desperto os dons do evangelismo. Eu desperto os dons sobre essa igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite.